responsabilidade civil do Estado no Brasil era de absoluta imunidade, isto é, a teoria hegeliana não permitia que se atribuísse ao Estado algum tipo de responsabilidade pelo exercício da sua função, porque o Estado, como tal, no exercício da soberania, não poderia praticar um ato contrário ao direito. O que poderia acontecer, sim, é que o seu funcionário, esse praticasse um ato abusivo, ilegal, de sorte que esse deveria, eventualmente, responder pelo dano. A responsabilidade era, portanto, dos empregados, e assim é que estava na Constituição de 1824. Após a República, em 1890, um decreto atribuiu a responsabilidade do Estado por erros praticados no registro Torrens. Um outro ato legislativo veio permitir a responsabilidade do Estado por danos praticados nos serviços sanitários. E, por fim, o Código Penal de 1890 atribuiu ao Estado a responsabilidade por erro no crime em benefício de todo o condenado reabilitado. Então, nós tínhamos, no âmbito infraconstitucional, 3 hipóteses de responsabilidade do Estado, embora a Constituição apenas se referisse aos casos de responsabilidade direta aos empregados. Em 1891, a Constituição veio manter a omissão a respeito da responsabilidade do Estado direta, mantendo apenas a dos funcionários, e nós tínhamos, então, naquele tempo, 3 ordens de responsabilidade do Estado, por atos dos funcionários, seja no registro Torrens, no sanitário, e no Código Penal, por ação do juiz. Nas demais hipóteses de atos praticados por funcionários contra a lei, a hipótese seria a consequência de nulidade ou de anulação, mas não de responsabilidade, nem do Estado, nem do servidor. O Código Civil de 16, no artigo 15, veio atribuir ao Estado a responsabilidade por erro praticado por seus representantes. Então, nesse ponto, o Código Civil veio atribuir especificamente essa responsabilidade ao Estado, o que a Constituição da época, em princípio, não admitia. Por causa disso, Rui Barbosa fez mais de um parecer sustentando a possibilidade de a lei ordinária vir criar uma hipótese de responsabilidade do Estado, apesar de estar omissa a matéria na Constituição da República. Em 1930, com a Revolução, o governo provisório baixou um decreto estabelecendo a responsabilidade direta do funcionário, mas, curiosamente, disse que, se por acaso esse funcionário que cometesse o ato ilícito permanecesse no serviço, isto é, não fosse demitido, nesse caso, a responsabilidade passava a ser do Estado. A Constituição de 1934 veio admitir a responsabilidade solidária entre o Estado e o servidor, e, finalmente, a Constituição de 46 é que definiu realmente a situação da responsabilidade estatal com relação aos atos praticados no exercício da função pública, para dizer que a responsabilidade era direta do Estado, era objetiva, de sorte que não haveria dúvida quanto à responsabilização do Estado nessa matéria de atos praticados com abuso ou com ilegalidade, permitida a ação regressiva contra o funcionário, se demonstrado o dolo ou a culpa. Em 1988, a Constituição veio estabelecer genericamente, no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade direta do Estado do Estado, digo, das entidades públicas e das entidades privadas que exercem o serviço público, por seus agentes que, nessa função, praticarem dano. Então, o centro passou a ser aí o foco da responsabilização, era o exercício do serviço público, seja por entidade pública, seja por entidade privada, e a responsabilidade direta e objetiva. Nesse caso, esse agente não é o representante do Estado, como estava no Código Civil, artigo 15 de 16, mas é o representante do Estado. Daí porque o seu ato vai diretamente responsabilizar o Estado. E essa responsabilização existe seja na ação regular, seja na ação irregular, isto é, o que se quer e basta que se verifique a existência de um fato do serviço, independentemente de se verificar se houve falha ou não, porque o Estado responde pelo fato do serviço, desde que demonstrados os pressupostos dessa causalidade. E essa responsabilidade prevista no artigo 88,
na Constituição de 88, genericamente para essas situações, ela tanto admite a responsabilidade por ato comissivo, isto é, o funcionário pratica o ato, como também admite a responsabilidade numa situação de omissão, isto é, o Estado pode ter um dever de praticar certo ato e não o pratica e responde, então, diretamente por esse ato, por fato do serviço. Mas, se porventura a responsabilidade do Estado, o dever dele é de impedir o resultado, e ele se omite, esse fato de não praticar o ato necessário para impedir o resultado, essa omissão, apenas vai responsabilizar o Estado se ficar demonstrada a falta grave do Estado em não praticar aquele ato que evitaria o dano. Há, portanto, uma substancial diferença na responsabilidade do Estado por ato omissivo, porque, nesse caso, nós não estamos diante de uma possibilidade de responsabilidade direta e objetiva, mas apenas de uma responsabilidade em que se exige a demonstração da culpa grave do Estado de não praticar o ato para impedir o resultado. É, a meu juízo, uma exceção aberta ao princípio da responsabilidade objetiva estatal. E essa responsabilidade do Estado, ela atende à teoria da responsabilidade do risco administrativo, isto é, permite que haja exclusão da responsabilidade, não é do risco integral. É possível que o Estado demonstre ou a culpa concorrente ou a culpa exclusiva da vítima ou do lesado, de sorte que ele pode deixar de responder ou responder com menor carga, na hipótese de demonstrar essa participação culposa de quem sofreu o dano. Esse é o quadro que nós temos da responsabilidade civil do Estado, estabelecido no artigo 36, parágrafo 7º.